Fala rapaziada, episódio 3 aí do Bootcamp. Hoje a gente tá fazendo aqui de novo mais uma call no Discord com a rapaziada. Quem quiser dar um salve aí no chat também, enfim. Nesse episódio em específico a gente vai falar um pouco sobre psicologia, falar algumas questões, abordar questões de psicologia, algumas coisas mais específicas e, enfim, abordar um negócio mais preciso de um conceito de psicologia para que você desenvolva sua metodologia de trade. Tá? Eu sempre faço isso, eu não faço muito uma questão mais, não abordo uma questão mais fixa, então tipo, eu vou falar um conceito e esse conceito você vai usar essa metodologia para desenvolver a sua estratégia, para desenvolver o seu conhecimento, enfim, né? Coisas mais diretas, normalmente a gente faz um conteúdo mais específico, tá? Então, vamos lá. Qual que é o tópico que eu quero falar hoje e como que eu vou abordar ele. No geral, vai ser o tópico de psicologia, numa questão, no conceito de psicologia dentro das três, especificamente meme coins. Tá? E diante, né, dessa explicação que eu vou dar, a gente vai falar sobre todas as vertentes e vai entrar ali na questão sobre a estratégia que você vai usar. Tá? Então, vamos lá. Na linha de raciocínio, né, como a gente sabe, como todo mundo que opera aí, o pessoal do Discord que opera, todo mundo que opera, eu já expliquei isso várias vezes, vou repetir novamente agora. Cada player tem a sua estratégia de trade. Cada player desenvolve o seu tipo de trade, ali sua metodologia, a sua estratégia de análise, de compra, de venda, enfim, tá? E cada um desses players monta ali, né, vai crescendo a sua carteira, vai montando a dinâmica dele com base nisso. Então você vai ter a sua metodologia de trade, vai desenvolver ali as suas estratégias, vai ter o seu conhecimento, enfim, todo o setup que você tem completo ali para tradear, para crescer a sua carteira e isso vai voltar para você, né, baseado na sua estratégia. Então, eu vou pegar um pouquinho do material do Alpha aqui, tá? Deixa eu só desativar aqui, tem umas carteiras que estão bipando. Eu vou pegar um pouquinho do material do Alpha e vou mostrar algumas coisas para vocês, tanto o pessoal aqui do Discord, que é esse tópico aqui de metodologia, tá? Então, aqui a gente tem algumas coisas que, enfim, são bem específicas sobre a sua psicologia que você deve desenvolver no trade, né? Mas, no geral, o que você deve levar em consideração é estude o mercado, desenvolva o conhecimento perante toda a base de conhecimento ali, o mais raso de tudo de blockchain, especificamente da rede Solana, que é onde a gente está focando aqui em abordar, e tenha uma análise ali de todos os critérios críticos. Então, tenha uma análise que você saiba o que você está analisando. Então, a sua estratégia, ela se baseia no quê? Ela vai se basear num padrão de velas, ela vai se basear numa análise de narrativa. Então, você vai desenvolver ali o seu conhecimento do mercado e você vai montar a sua análise crítica baseada no conceito geral do mercado. Então, basicamente, todo mundo aqui vai ter o conhecimento. É a mesma coisa cada um aqui receber, sei lá, eu não sei nem se posso falar isso aí, não vai dar bloco no YouTube, mas um revólver. Cada um vai receber um. Cada um vai ter a sua dinâmica ali. Se a gente entrar num campo de guerra ali, cada um vai ter a sua dinâmica para atirar, cada um vai ter a sua dinâmica para escolher o lugar que você vai ficar dentro do campo, as estratégias que você vai usar para se esconder, para, enfim, eliminar outros oponentes. Então, cada um vai ter o seu conhecimento, seu desenvolvimentozinho ali, só que a gente está usando a mesma ferramenta, né? A mesma coisa, só que de formas diferentes, tá? Então, o que a gente tem dentro do mercado? A gente tem ali algumas divisões de players, então a gente vai ter ali sei lá, eu vou dar com base aqui na minha psicologia, tá? Das coisas que eu passei. Também vou mostrar aqui um vídeo que eu postei no TikTok, que eu soltei isso publicamente também, vou falar aqui sobre os tópicos que eu coloquei naquele vídeo e vou falar aqui sobre a minha experiência, enfim, uma questão pessoal, enfim, tá? Vamos lá. Eu sou um cara, a minha estratégia de trade, o meu estilo de trade, as plays que eu gosto de pegar, os metas que eu uso são eu sou um cara que gosta bastante de quick buy. Então, eu acompanho narrativas, eu espero um ciclo do mercado que faça sentido para mim ali, tentar aplicar a estratégia que eu mais me familiarizo e eu uso esse momento ao meu favor.
Então, ao longo do mercado ali, ao longo de todos os momentos, a gente vai ter vários ciclos. Vários momentos onde tem um volume maior, onde tem uma estratégia ali que está acontecendo por causa de alguma movimentação, alguma, não sei, alguma dinâmica que está acontecendo dentro do mercado, um launchpad novo, enfim. Tá? A gente tem vários exemplos que aconteceram aí ao longo dos últimos meses, que a gente pode dar, como a Believe App, como ali a semana do Trump, quando teve o token do Trump. Enfim, vários exemplos que tiveram ali uma alteração no mercado de alguma coisa, de alguma estratégia, e players que tinham um tipo de setup específico dos trades deles conseguiram, né, e conseguem se adaptar naquilo. Então, tem alguns players que gostam de um mercado com um volume um pouco menor, porque para eles é um trade mais lento, algo do tipo, que faz sentido ali fazer aquele trade, aplicar aquele trade, e eles conseguem profitar. Tem players que gostam de uma estratégia ali no mercado com mais volume, né? E, enfim, por aí vai a estratégia de cada player. O que você deve levar em consideração você não controla o mercado, você tem que se basear no que está acontecendo e você tem que ser como a água. Então, a água ela vai ter que, ela vai passar entre os galhos, o mesmo copo que é redondo e que é quadrado, ela vai encaixar. Então, você tem que estar sempre se adaptando conforme o mercado se modela. Você não tem como você mudar isso de uma certa forma, tá? Literalmente ali e pegar e mudar. Então, diferente de outras metodologias de trade, outras estratégias de trade dentro do mercado de meme coins, é um pouco mais específico, né? Você tem que saber tudo. Você não consegue presetar alguma coisa, tipo, quando o mercado abre em tal horário ali, num Forex, por exemplo, sei lá, o mercado abre em tal horário, eu vou ter uma estratégia tal que acontece todo dia. Não, tá? Então, o que você deve fazer? Primeira coisa, entender todo o conceito de tudo, de blockchain, entender players, entender a bolha do mercado. Você tem que absorver todo esse conteúdo para que a sua análise crítica seja condizente com o que realmente acontece e o que não é ali sei lá, uma suposta análise sua do mercado, sabe? Uma suposição que você tem, tá? Então você tem que ter muito critério sobre o que você está analisando, né? E você tem que saber como você está fazendo para validar essa informação. Então, sei lá, peraí, deixa eu só. Vocês estão entendendo? Estão entendendo até? Fechou. Então, vamos voltar. Num ciclo atual, por exemplo, tá? Num ciclo onde a gente está aqui com a Solana 180, a gente tem um volume moderado no mercado, né? A gente vê, uma base que você consegue ter ali é olhar, tipo, as runners, dependendo do horário que você está acompanhando o mercado, e ver as runners, ver ali as narrativas, ó, por exemplo, ó, essa Suzy, não sei se é LARP, deixa eu ver aqui. Não, é verídica mesmo, ó. Essa SUS, por exemplo, ela tá 1 milhão, tá com, enfim, holders, tal, tá com bastante volume e tem ali várias runners ao longo das últimas horas que também estão pegando bastante volume, ó. Boris, que é algum patch de alguma narrativa aqui, ó. Vamos ver. Enfim, alguma narrativa ali de um jogador de tênis, flapbags, enfim, tipo, várias narrativas que estão pegando volume. Então a gente consegue ver que a rede está tendo volume. Se a gente olhar aqui também, a gente consegue ver ó, vários launchpads que estão pegando bastante volume. Hoje a Pump pegou 460 milhões de dólares, a Bonk pegou 100, enfim. Tá? Então a gente está com volume moderado e alguns players conseguem como eu posso dizer, se adaptar a isso. Então eu vou dar um exemplo aqui prático, tá? No meta do mercado atual, onde a gente não tem muita discrepância de estratégia, né? Num meta onde o volume está moderado, as narrativas estão bem ali com base condizentes no que realmente acontece, quem que vai se garantir mais? Os players que têm um setup mais não comum, mas um setup mais restrito. Não é nem um setup muito seguro e nem um setup muito arrojado. Então é ali um tipo de mercado onde os players mais comuns, como sei lá, players ali que vivem de scalp, Cups, por exemplo, o Cups ele consegue aplicar as estratégias dele perfeitamente, porque ele é um player que ele roda ali de certa forma por uma certa quantidade de tempo, ele tem ali as estratégias dele, acho que nessa aqui ele tomou a loss, né? Não, aqui, 4 sol de profit. Ele tem as estratégias dele e no mercado moderado ele consegue se garantir bem. Se a gente olhar aqui, por exemplo, sei lá, pegar aqui, sei lá, o PNL Calendar, a gente puxa aqui, por exemplo, tipo, em Solana, vocês vão ver que o profit dele, sei lá, em outros meses, tipo, ó, abril, março, sei lá, tipo, não é condizente com profits de outros meses, ó. Tipo aqui, ó, por exemplo, ele fez
sei lá, em março ele fez 5k doll, 6, 7k doll, num tipo de mercado. E, porra, em maio, junho ali, quando tava tendo meta, por exemplo, da Believe, ou sei lá, julho, enfim, ele fez ali praticamente o dobro. Né? Então, obviamente, ele tá sempre desenvolvendo o tipo de trade dele, mas ele consegue se adaptar num ciclo do mercado onde, sei lá, a Solana tá mais em alta, né? Tá tendo um tipo de volume específico, enfim, tá? A mesma coisa com outros players, como, sei lá, deixa eu puxar aqui a wallet do Mercy, por exemplo. Ó, wallet do Mercy. Eu sei que o Mercy, ele, porra, se deu bem ali em alguns meses também, ó. Se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, esse mês ele tá com 290 Solanas de Profit. 500 Solanas de Profit. Aí, ó, junho, ele tomou uma loss de 300 Solanas por causa de um tipo de mercado, de um ciclo do mercado que estava acontecendo. Maio foi o mês da Believe. Ele tava, mano, acertando muitas plays na Believe. Então, por exemplo, em maio foi um dos meses ali que ele mais se deu bem. Ó. Ele fez 3k Solana. Vocês podem ver que é completamente atípico. Então, por exemplo, sei lá, ó, 26 Solanas em fevereiro, março ele pegou ali uma sequência boa, fez ali, tipo, algumas bags, tipo, em algumas plays, provavelmente, tipo, pouquíssimas plays, ó, as TX dele são bem baixas, ó, ele fez 70 compras e 70 vendas, fez um profit de 250 Solanas, por exemplo. Obviamente que a Axel não dá uma métrica precisa, isso aqui infelizmente acontece, então o que eu tô vendo aqui não é a mesma coisa exatamente o que está acontecendo, mas é uma métrica ali base que dá para usar. Né? E aí vocês podem ver que num tipo de narrativa ali, num ciclo do mercado, numa estratégia, que ele consegue se apropriar, ele conseguiu fazer mais grana do que o convencional. Aí, sei lá, outro player também, o Red, por exemplo, era um player que ele foi bem farmer também, mas ele conseguiu surfar o começo do ano, lá quando teve ali as moedas do Trump, enfim. Então, olha a discrepância. Obviamente aqui são bem menos dias, mas olha a discrepância. Aqui ele fez 200 Solanas, provavelmente ele ia fazer, sei lá, umas 400, 500, considerando o mês inteiro. Aqui ele já fez, em janeiro ele já fez 1k doll, 1k sol. Aqui ele fez 600 Solanas em fevereiro, quando deu uma baixada nos metas. Aí em março, ali que pegou um outro ciclo, ele também fez mais 1k sol. Aí, ó, abril ele já parou de tradar e tava tomando fumo. Maio, não parou de tomar fumo, ó. 70 Solanas, 25 Solanas. Ficou 40 sol no profit ali por causa de uma play ou outra. Junho, tomou fumo também por causa de um ciclo do mercado. Julho, tomou mais fumo ainda. Então, são tipos de estratégias que cada player tem que se baseia num ciclo. Tá? E isso aí é a psicologia de cada tipo de trader. Tá? Então, o que vocês devem fazer? Identificar estratégias de players. Tá? Isso aí foi um negócio que me ajudou bastante. Peguem carteiras calls, por exemplo, sei lá, você puxa lá na Callscan e vem aqui e pega algumas carteiras. Por exemplo, sei lá, vem aqui, porra, pega as carteiras dos top players, sei lá, diários, mensais, enfim. Tá, então, como eu formatei o PC, eu não vou conseguir puxar isso pra vocês. Mas pega a carteira desses players, faz o quê? Adiciona essas carteiras. Ou vem aqui, ó, no próprio Discord mesmo, ó, se vocês vierem aqui no Discord, em aulas, aqui, ó, vocês vão ter algumas carteiras grátis que são carteiras que, além de serem carteiras que estão na CallScan, tem algumas carteiras ali que não estão na CallScan também. Tem umas que estão paradas, vocês podem dar uma olhada aí, filtrar o que for melhor para vocês, tá? E peguem essas carteiras e, sei lá, coloquem elas aqui, por exemplo, e usem isso como métrica para quê? Estudem cada player e olhem o tipo de estratégia deles. Porque vocês vão ver o quê? Que, por exemplo, o Mercy e o Cups são players que fazem scalp. O average hold deles é o mesmo. Ali, a métrica de average hold ali, o tempo médio de hold deles, dos tokens, é bem semelhante. Só que eles têm ali um tipo de estratégia no scalp que, às vezes, em um ciclo específico do mercado, a estratégia dele vai performar melhor do que a estratégia de outro player. Né? Então, tipo, peguem esses players, analisem o estilo de trade deles, vejam quem está fazendo mais lucro. Tipo, porra, eu tô num momento do mercado tal e eu tô vendo que tal player tá se destacando mais nesse tal momento. Né? Obviamente que ali às vezes tem algumas exceções de algumas pessoas que porra, tradam muito bem ou são muito dedicadas, como sei lá, o próprio Cups, por exemplo. Mas peguem algumas carteiras e olhem como eles tradam, né? E analisem as estratégias que eles usam. Porra, é um player que ele roda e já tipo vende assim muito rápido. É um player que roda por muito tempo, vende a initials e continua rodando assim até a moeda, sabe, dá um moon ali e ele, porra, tem uma bag insana para poder vender. Então, tipo, peguem e fiquem um tempo analisando isso, que você vai desenvolver critérios bons de estratégias do mercado. Às vezes a gente vê, tipo,
uma coisa que eu descobri, vendo, analisando alguns players, descobrir como faz meio que o DCA no token. Então, por exemplo, se a gente pegar um token aqui com, ó, sei lá, 700 holders, isso aqui deve estar, isso aqui tá bem. Ó, eu estava acompanhando o West, né? O West ele estava tendo um tipo de estratégia num período do mercado, um tempo atrás, e o West ele estava tendo um tipo de estratégia onde ele fazia DCA. Né? E aí eu comecei a estudar as trades dele e eu vi que os DCAs dele eram em momentos específicos dos trades. E aí eu comecei a entender que, tá bom, ó, você tem ali um momento de volume, por exemplo, de uma moeda, de uma runner. Eu estava identificando esse momento de volume, ali, o momento que ela crescia, e eu entendia que o dip anterior, que consequeu ali, consequeu, não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, que deu sequência ao pump, normalmente ali era o suporte, onde batia ali e aquele era o dip, tá ligado? Então, por exemplo, aqui, ó, numa análise aqui, numa base dessa aqui, por exemplo, eu enxergaria aqui, ó, o suporte sei lá, se for considerar o MEV 89, mas tipo, em 90 ali, né, na casa dos 90. Então, por exemplo, se essa moeda aqui ela corrigir aqui e, sei lá, sustentar aqui, provavelmente ela possa crescer. Obviamente isso aí também leva em consideração a narrativa, mas é uma estratégiazinha, por exemplo, que, ó, por exemplo, aqui, ó, no Co agora para 90. Vamos ver, ó. Bateu no suporte dela, por exemplo. Né, rompeu, porque no cara de uma vez. Provavelmente alguma questão da narrativa. Não sei se alguém apagou alguma coisa na narrativa. Enfim, não vou ficar fazendo research porque vai tirar muito do tópico. Mas se vocês levarem em consideração, parar para olhar, é que ela deu uma nucada muito rápida. Mas, ó, aqui, por exemplo, batendo um suporte aqui. Poderia ter batido aqui embaixo também no 60. Enfim, tá? Isso aqui é uma estratégia. E conforme eu fui desenvolvendo esse conhecimento, vendo como esses traders operavam, mais eu tinha uma noção de psicologia. Mais eu conseguia Posso fazer analisar. um comentário? Lógico. É porque essa parada funciona, essa do Matheus, só pra vocês entenderem a base, porque a galera costuma colocar ordem de compra em lugares nesses lugares, entendeu? E aí acaba que a média da galera que coloca ordem de compra nesses lugares, ela sempre acaba sendo positiva, sabe? É por isso que bate, porque eles pegam preços antigos, onde já tinha essa resistência aí e colocam ordem de compra. Aí quando bate nesse preço, aí um monte Boa. de gente compra e reverte o preço. Boa. Boa. Top. Forte. Então, aí o Cadu já praticamente explicou. Né? E aí, o que eu quero, né, dizer com essa explicação dessa estratégia, por exemplo, desse exemplo, ok, bateu mais um, enfim. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, vão estudando o mercado de forma que você vai montar uma psicologia que vai desenvolver a sua estratégia. Né? Vai desenvolver o seu tipo de análise, o seu tipo de trade e, consequentemente, você tem que levar em consideração que esse mercado ele envolve muito da sua questão psicológica e ali de uma questão estratégica social, de analisar, de fazer um research, de pesquisar. Por quê? Porque ele não tem muitos padrões. Você não vai identificar muitos padrões. Os padrões que você vai identificar se o mercado apoiar a narrativa. Né? Então, o que você deve levar em consideração desenvolva um conhecimento onde você vai entender os metas do mercado e entender todas as vertentes específicas, vertentes dentro das charts, vertentes de narrativa, como você vai pesquisar narrativas, as research dessas narrativas, enfim, deixa eu só puxar aqui o Discord pro lado. N possibilidades que você pode usar, né, que vai te ajudar a desenvolver essa sua psicologia. Né? Isso aí, esse é um dos fatores, tá? Uma questão de você absorver o máximo de conteúdo possível, tipo, o máximo de conhecimento da chain possível, tá? A primeira vertente. Depois que você tiver, né, agora meio que até aí todo mundo entendeu? Pessoal do Discord aí? Tá, fechou. Então, depois que você desenvolve isso, aí você entra meio que no segundo degrau, digamos assim, né? Depois que você consegue virar essa chave na sua cabeça de falar, porra, eu já tô entendendo como que a chain funciona, eu já tô entendendo meio que como que é a dinâmica. Obviamente, a gente aprende tudo todo dia. Até hoje eu tô aprendendo coisa nova, que eu não sabia, ferramenta nova que tá me auxiliando. Então, isso aí acontece a todo momento, vai continuar acontecendo enquanto eu estiver tradando, enquanto a chain estiver modelando. Enquanto as coisas estiverem mudando, os métodos estiverem mudando, tudo que estiver acontecendo, eu vou ter que aprender, eu vou ter que desenvolver, vão ter sempre ferramentas novas, enfim. Mas depois que você pega a base, dá uma virada de chave na sua mente. E você começa a entender que
o jogo ele é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Tem alguns padrões, tem players que são mais snipers, tem players que ficam scalpando, tem tipos de narrativas, tem tipos de estratégia. É um, um globo ali, um globo com várias vertentes, sabe? É um mundo muito grande que tem várias vertentes, de várias análises, de várias estratégias, e você vai ter que cada vez, todo dia, estudar cada vez mais, analisar como que a team funciona, ir atrás de players que fazem essas estratégias, procurar isso e começar a entender, tentar, porra, chegar ao mais fundo possível dentro desse iceberg. Né? E depois que você começa a desenvolver esse conhecimento, você vai passar para o conhecimento prático, onde você vai começar a treinar, você vai começar a tomar porrada e você vai desenvolver a sua psicologia ali, a sua frieza, para enquanto você estiver treinando, enquanto você não estiver treinando, você ter a mesma análise. Tá? Então, duas filosofias que eu gosto de usar bastante. A primeira quando você está começando a treinar, isso aí eu falo para muita gente, pega 2 semanas, não precisa necessariamente ser 2 semanas, pode ser, sei lá, um ciclo de 3 dias e outro de 3 dias. Né? Sei lá, enfim, você pode pegar ali um período de tempo. O que você faz? Pega um período de tempo para você estudar a questão teórica. Então, consome tudo, minera tudo de questões teóricas que você puder e pega um ciclo para você minerar questões práticas, para você ir atrás de questões práticas. Então, pega ali, por exemplo, 3 dias e se mata de conteúdo, se mata de olhar outros players, ver, enfim, N vertentes que tem dentro do mercado, N estratégias, e depois você parte ali para uma questão prática. Então, por exemplo, pega ali uma carteira e começa a operar, começa a criar estratégias, começa a criar suas análises, com base no conhecimento que você desenvolveu com o material que você tem. E com isso, consequentemente, você vai ter a sua cabeça mais fria para fazer as coisas. Então, porra, quando você está fazendo um negócio novo, normalmente, dependendo da importância, dependendo do tipo de coisa ali, às vezes é uma dopamina, enfim, você fica muito nervoso, você fica muito ansioso. E na questão do trade, realmente isso acontece. Tá? É inevitável, porque você está ali mexendo com algo que não é só você. Né? Depende de muita gente para fazer uma movimentação muito rápida, um negócio muito dinâmico. Tem essa questão da ansiedade, tem essa questão da emoção ali, enfim, a estamina, né, no geral, o negócio aflorado, né, a emoção. Então, você tem que, porra, ter a mesma mentalidade que você vai ter enquanto você não estiver tradando, enquanto você estiver tradando. Então, a mesma cabeça de você ficar olhando para a chain aqui e fazer as análises que você tem na chain sem fazer um aporte, por exemplo, vai ter que ser a cabeça que você vai fazer quando você tiver com a sua carteira aqui e você estiver tradando. Porque normalmente quando a gente está sem uma grana, não tem o que perder. A gente não tem um risco. Então, as nossas métricas, as nossas análises, a nossa mente ela fica muito mais aflorada para pensar, para analisar, para olhar padrões, para olhar estratégias e você desenvolver ali o seu, a sua strategy, né? O seu setup. Quando você está treinando, você tem que analisar essas coisas e você tem que pensar que você está fazendo isso naquele mesmo momento. Então você vai ter que testar isso e, porra, ficar com a cabeça fria, desenvolver um tempo para que você possa absorver isso de uma forma prática e ter ali uma frieza maior na hora dos trades. Até aí, rapaziada, suave? Tá, fechou. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar aqui um negócio e eu vou falar um pouco sobre esse vídeo aqui que eu postei no TikTok. Postei um videozinho no TikTok e puta, não tô com a conta logada aqui. Aí, entrei aqui no TikTok. Então, enfim, vou mostrar que esse vídeo em específico que eu postei foi 7 mind shifts que fizeram começar a realmente ter trades lucrativas com meme coins. Então, eu peguei 7 dicas, digamos assim, 7 insights que me ajudaram. Tá? Alguns deles eu já expliquei ao longo do vídeo aqui, ao longo da call, e alguns eu vou abordar ali, adendar algumas outras vertentes. Tá? Então, vamos lá. Não espere o mercado se adaptar a você. Isso aí foi a primeira coisa que eu falei agora. Então, muitas alterações são feitas todos os dias, a mesma estratégia de maio já não funciona em junho e assim por diante. Adapte sempre ou ficará para trás. Então, é o que eu falei para vocês. Desenvolvam um conhecimento geral do mercado, estejam sempre modelando a sua estratégia. Não dá para você pegar e falar que a mesma coisa de junho vai funcionar em agosto, vai funcionar em setembro. Não dá, não dá. Tá? Então, montem um conhecimento, entendam quais são todas as estratégias, todos os metas, todas as análises, todas as bases, acompanhem tudo o que já aconteceu no mercado, vejam como que eram as movimentações num tipo de ciclo, num tipo de meta, enfim, tudo que você puder absorver da chain do que já aconteceu vai te dar o conhecimento para que você
consiga suceder ali e acompanhar as estratégias sem ficar perdido. Você vai começar a entender como cada coisa funciona e por que cada coisa funciona. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, espere pela sua onda. Da mesma forma que no surf, fique no mercado, aguarde a hora certa, sem pressa, identifique o melhor tipo de onda para você surfar e entre nela. Eu já falei aqui da psicologia do surf, rapaziada do Discord. Já falei dessa parada aí que eu já. Você falou no Esse aqui eu vou pegar como está em vídeo. Eu já aproveito e já dou essa métrica, né? Para quem nunca acompanhou, essa questão aqui que eu já mencionei várias vezes da mesma forma que no surf, fique no mercado agora de hora certa. Então, quando você está no mar, você tem que pegar e você tem que esperar a sua onda vir. É a mesma coisa. Dentro do trade, porra, pega, espera ali, veja o que está acontecendo, analise o mercado e espere a sua onda. Espere para você surfar a sua onda. Não fique pensando que você tem que pegar tudo, pegar todas as moedas, pegar todas as runners. Não fique nessa ansiedade. E aí a gente entra num outro tópico, né, que seria ali a questão do FOMO. Vou até pular, vou falar sobre isso aqui, porque ele é praticamente a mesma coisa. Então, não caia no FOMO. Se você não conseguiu o preço médio que queria em algum token, desenvolva outra análise de entra com base na sua pesquisa, ou não tente arriscar em algo que você não tem certeza que conseguirá lucrar só pela ansiedade. There's always a next coin. Então, se você, porra, eu vi uma moeda ali, eu tô vendo um tipo de volume, eu tô vendo um tipo de trade, porra, é, se já passou a sua onda, e, porra, você acha que não, tipo, se a base de fundamento, a sua análise, não encaixa aqui, não tenta arriscar. Não tenta fazer um negócio que provavelmente você vai fazer porque você só quer estar dentro daquela moeda porque está tendo volume. Às vezes você ficou 2 horas no mercado e não teve uma moeda com volume e você quer só que se foda se você perder ou ganhar. Não faça isso. Sempre esteja com a cabeça fria. E é aquilo. Aí a gente entra em duas questões. A primeira é o seu psicológico, que é o que eu falei para vocês. O seu psicológico para você ficar aqui o tempo que você quiser ter de tempo de tela, 2 horas, 5 horas, 12 horas, para você ficar tradando e manter a mesma cabeça o dia inteiro nessa tela. Porque é difícil você ter a mesma psicologia das 1 da tarde e das 10 da noite. Então, desenvolva o seu psicológico, conhecendo o mercado, para que você possa ter frieza numa questão prática. E aí a gente entra naquela questão teórica também. Então, se você tiver ali um conhecimento completo do mercado e você tiver numa play e você tiver cabeça, eita porra, rugou aqui, véio. Se você tiver cabeça para conseguir manter os seus critérios de análise, você vai saber que o se tem obviamente, né, tem muitas alterações, como por exemplo, sei lá, aqui nesse rug aqui, por exemplo, dando um exemplo, tipo, tem algumas coisas atípicas que realmente acontecem, mas o que eu quero dizer se você tem ali o seu psicológico bom para você ficar ali o dia inteiro e você manter o mesmo mindset, a mesma cabeça, você consegue, né, se você tiver uma base teórica boa, uma base de conhecimento teórica boa, você vai estar com a cabeça fria para poder fazer uma análise e saber se aquela moeda tem um outro entry. Você pode, sei lá, tentar entrar ali num preço médio, porque você acha que ela vai ter, baseado na sua análise ali, você acha que ela vai ter um pump, você acha que ela vai chegar numa porcentagem que é uma análise boa para você. Então, essas duas vertentes de você ter uma cabeça fria e um conhecimento completo do mercado, vai fazer com que você tenha ali um psicológico bom na hora que você estiver na tela e, consequentemente, você tem o conhecimento necessário para poder fazer aquela análise de uma forma mais fria, de uma forma mais calculista, né? Deixa eu voltar aqui nesse daqui. Saiba lidar com suas perdas. As estratégias nem sempre é eficazes em alguns momentos específicos do mercado. Todo player, todo mesmo, passa ou já passou por uma sequência ruim. Desenvolva seu psicológico e lide com as losses. Foi o que eu mostrei para vocês no começo da call. Então, a gente viu aqui vários players que perderam, 300 solanas, 500 solanas em ali um mês que ele teve ruim, da mesma forma que tiveram meses que eles ganharam 1.000, 2.000 solanas. Então, é aquilo. Todo player vai ter ali uma bad run, vai ter ali um momento onde o mercado, porra, não tá conseguindo se adaptar, ou tá acontecendo alguma coisa na vida dele que ele tá se atrapalhando no psicológico dele para tradar. Tem N possibilidades, N vertentes, e você tem que sempre ser dedicado e sempre entender que aquilo ali é só um momento ruim e que, porra, se você conseguisse se adaptar ao que está acontecendo no mercado, você consegue ali se modelar sua estratégia, modelar a base que você tem, né, de análise crítica e, consequentemente, voltar a ter profits, né? Então, é aquilo. Todos os players ali, eu posso dar milhares de exemplos e não é só players calls, não é, porra,
milhares e milhares de players, tá? Tem pouquíssimas exceções, mas praticamente 90% dos traders já tiveram ali uma sequência horrível, né? Uma semana que o cara perdeu muita grana e infelizmente acontece, né? A gente tem dessas na rede Solana e você deve estar sempre entendido de que isso vai acontecer e saber que você vai ter que se reerguer, tá? É, não quero fome, já falei. Quem chega primeiro bebe água limpa. Ó, então vamos lá. Isso aqui não é um negócio que eu expliquei agora, tá? Isso aqui é uma questão um pouco mais fora, mas ainda assim é um tópico legal de se falar. Então, você precisa sempre estar o mais próximo possível da informação fresca. Procure amigos dos quais possam operar junto, acompanhe o mercado por um tempo antes de operar, pegar narrativas. Enfim, né, tudo que você puder ter barra fazer para ser mais eficaz com a informação te trará mais clareza dos passos que deve efetuar ao longo das trades. Então, é o que eu falei para vocês. Se você tiver um conhecimento, você vai ter uma análise ali, você vai ter critérios onde você vai olhar uma moeda, onde você vai olhar um padrão, onde você vai olhar N vertentes e você vai conseguir montar a sua análise crítica. Obviamente, o que eu digo nesse tópico fala sobre se você tiver mais pessoas junto com você, tradando junto com você, que tem um conhecimento, você vai ser mais rápido ainda, porque vão ser, sei lá, três pessoas ali, vão ser 6 mãos executando um research que só uma não consegue fazer, sabe? Então, todo mundo vai pegar a informação, vai passar a informação para o outro e vai ter uma informação mais fixa, né, numa questão como essa, por exemplo. Mas isso aqui é uma outra vertente, tá? Isso aqui entra em outras questões, eu já falei isso em outros vídeos também, tá? Cada fator importa. Vamos lá, ó. Pequenas diferenças podem mudar completamente a sua estratégia, até mesmo o horário que você opera entra nessa lista. Então, sempre busque fazer análise e desenvolver conhecimento sobre todos os fatores. Qual players, tipo de trade, análise, narrativa, horário, enfim. Dessa forma você vai adaptar a sua estratégia. Então, é o que eu falei para vocês. Toda hora a gente está se adaptando. Toda hora você está ali se modelando com base no que está acontecendo no mercado, com base nas alterações que estão sendo feitas. E você tem que sempre estar apto a entender que aquilo está mudando e entender como que você vai se apropriar aquilo. Então, é inevitável. Você vai ter que analisar cada mínimo detalhe da chain, cada mínima alteração que está acontecendo ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo das alterações dentro do mercado e entender por que aquilo está acontecendo, como que aquilo está acontecendo e como você vai se apropriar aquilo. Então, você tem que estar sempre adiante dessa informação e você tem que estar sempre sabendo tudo o que está acontecendo e tudo o que já aconteceu, para que você possa entender os players que estão antes de você, que estão ali usando uma estratégia semelhante a uma estratégia de outro ciclo, por exemplo, né, num meta novo. Né? Então, esteja sempre apto a buscar mais informações da chain e entender o que está acontecendo, o que está se alterando ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos dias, ao longo de todas as alterações que estão acontecendo. Tá? E se apaixone pelo processo. Por trás de todos esses tópicos, o principal é a dedicação. Fique na tela, sofra, estude e principalmente não pare. Então, enfim, é mais simples do que parece. Aqui, ó, mas para poder acessar o estado mental necessário, entender como o jogo funciona, você vai precisar sangrar bastante. Então, é justamente isso. Tá? Vai tomar muito do seu tempo, vai tomar muito da sua dedicação, do seu psicológico. Você vai, cara, vai sofrer pra caramba pra aprender, pra desenvolver esse conhecimento e obviamente isso leva tempo. Não dá pra gente absorver um conteúdo de um tópico específico, de uma matéria específica em, sei lá, um mês. Né? Da mesma forma que a gente tem a vida inteira que a gente está na escola, a gente vai ter algumas matérias base e sempre vai ter material novo, como, sei lá, matemática, né? Que é um tópico que tem muitas vertentes, muitas questões. Então, é a mesma coisa. É, esteja ciente que você vai estar sempre tendo que buscar conhecimento e você vai tá sempre ali indo atrás daquilo. Né? Obviamente, se você tiver uma estratégia, é bem mais fácil. Se você tiver ali alguma base que te ajuda a operar, né, que você se conforta mais operando, se você tem ali uma base de snipe, se você tem ali uma base de scalp, o tipo de trade que você gosta de fazer, se você acompanha narrativa, se você cria tokens, enfim, o céu é o limite dentro da chain. Né? Só que todas essas vertentes de tipos de trade, de tipos de farm que você pode fazer, vão exigir um conhecimento geral da chain. Vão exigir um conhecimento da bolha, vão exigir um conhecimento de tudo que está acontecendo, para que você possa é, entender como que você vai ser sempre mais inteligente que o outro. Né? É uma briga de quem tem mais informação. Né? O cara que tiver a informação primeiro, provavelmente ele vai sair na vantagem. Né? É a mesma coisa que a gente vê aí na prática com várias questões, como por exemplo aí o exemplo
da desse token que a gente teve aí da Chapadinha, dos meninos da Chapadinha ali que eles sniparam. Foi uma narrativa que eles pegaram antes, que eles ajudaram a crescer e isso aí pagou eles, porque outras pessoas pegaram um preço médio maior que eles depois que eles conseguiram um retorno do Finbags, né, no contexto ali da narrativa deles, e porra, todos eles forraram ali pelo menos 10, 20 k, né? Então, tipo, é, é aquilo, é o tipo de trade deles, é o tipo de estratégia deles. Então, você vai desenvolver o seu tipo de estratégia e você vai ter que ralar com esse seu tipo de estratégia baseado nas alterações do mercado, baseado no que está acontecendo no mercado, e você vai ter que estar sempre buscando informação para apropriar a sua estratégia às modelações do mercado, né, às alterações que estão sendo feitas a todo momento. Né? Então, num conceito psicológico, o que eu falo para vocês, tá? Até puxei aqui o Discord, pessoal, vou ler aqui o que vocês estão mandando. Mas num conceito psicológico, estude muito, sempre esteja ciente de tudo o que está acontecendo, desenvolva a sua base de trade que você mais se adequa, mas principalmente saiba que você vai usar os fundamentos de estratégia. Então, todos os tipos de trade você vai ter que se adaptar, se apropriar, entender como eles funcionam, porque vão ter momentos onde você vai ter que aplicar eles, como, sei lá, se o Elon Musk dropar uma moeda agora, né, às vezes uma estratégia que é completamente diferente da sua, você vai ter que aplicar porque é a moeda do Elon Musk, sabe? É uma questão atípica dentro da chain, né? E isso aí acontece. Então, é aquilo. Desenvolvam o seu trade, desenvolvam a sua estratégia, desenvolvam ali uma base de critérios, tá? E estejam sempre buscando informação, tá? A informação vai ser o que vai te garantir isso. Então, onde você busca informação? Dentro da bolha do mercado. A bolha do mercado está toda dentro do Twitter. Então, vai e garimpa todo mundo. Olha qual players, né? Players ali que são influentes dentro da bolha. Vai atrás de material no YouTube para ver, porra, se tem ali gente, pessoal na Twitch, busca comunidades, tenta ali sempre se adaptar. Por quê? Porque é aquilo. Vamos supor, no Brasil isso não é muito famoso, tá? Dando o exemplo do Elixir. Aqui o pessoal não tem muito essa dinâmica, mas em comunidades lá fora, eles têm a bolha ali, eles têm ali os pro players, eles têm ali as estratégias, e isso é sempre comunicado, isso é sempre afomentado entre eles, entre os players, de forma que está todo mundo sempre absorvendo conteúdo, porque todo mundo sempre fala, todo mundo sempre se ajuda, tá ligado? Então, tipo, é aquilo. Se você tem uma comunidade onde vários players sabem de como a bolha funciona, todo mundo está sempre descobrindo coisa nova e se autoalimentando de informação, se ajudando ali, ajudando um ao outro com informação. E isso, consequentemente, faz com que você esteja acompanhando a bolha do mercado, desenvolva ali a sua base de estratégia e possa ali, às vezes, ajudar outra pessoa que também vai te ajudar, ou conhecer outras pessoas que também tradam da mesma forma que você e, consequentemente, ali, às vezes, você conhece, monta ali o seu FNF, enfim, tá? É aquilo. Eu sempre dou esses exemplos. A maioria das pessoas que estão tradando junto comigo, que me ajudaram a fazer profits e eu também, consequentemente, ajudei, eu conheci garimpando informação, indo atrás de servidores, indo atrás de conteúdo, porra, N questões aí que eu garimpei, que consequentemente eu conheci pessoas que me ajudaram a fazer operações ali que me geraram PNL e eu também pude ajudar essas pessoas, tá? Então, estejam sempre buscando informação e estejam sempre ali entre si se ajudando. Rapaziada que veio pelo YouTube aí, o pessoal que tá assistindo pelo YouTube, quem quiser colar no nosso Discord aqui, vocês vão ter a mesma dinâmica que vocês estão vendo no YouTube, só que em tempo real, vocês podem trocar ideia aqui, enfim, trocar ideia, fazer amizade, treinar junto com o pessoal, né? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Lembrando, o servidor está aqui, meu Twitter, todo o redirecionamento está aqui, do servidor no geral, tudo vai estar aqui na descrição, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí nos comentários ou entre no nosso grupo do WhatsApp, entre no Discord e mandem sugestões, dúvidas, enfim, que a gente vai poder atender vocês da melhor forma, vai poder tirar essas dúvidas, esclarecer tudo isso da melhor forma. Fechou? Valeu, nós.